deu o mapa e resolveu trazer aí a onça, só para intimidar a turma que está entrando e trazendo a mensagem dos seres estrelares do início da Copa do Mundo, ali na turma Azteca e Inca, né? A onça pintada faz parte da mitologia azteca e representa as divindades das estrelas. Meu Deus, Efraim, Jesus! Negócio é forte, hein? Negócio é forte. A onça pintada logo de cara aí, para a turma já ficar ligada, hein? Vocês fiquem ligados que a turma das estrelas está chegando, a turma de dentro da terra está chegando e a turma de dentro d'água está chegando. Meu Deus, Jesus! Os caras estão vindo aí com vontade. E se olhar, a bichinha está em ponto de ataque. É desse jeito para julho agora, 8 de julho, gente. Você fica ligado, hein? Isso é uma mensagem profética direto de Almada, hein? Isso é profecia, hein? Você se liga, hein? Você fica ligado aí, hein? Quando eu olhei a onça, eu falei, meu Deus! E ela ainda está com a luz na boca ainda. Ó. Tem um foco de luz na boca da onça. A luz do lustre só está Deus, meu irmão. Isso é você dizendo. Outra coisa é o que eu estou vendo aqui. Jesus! Eu falei com a minha esposa, eu falei, ó, o doutor Alex vai ficar doido com essa onça. Meu Deus! É que eu não mudei o quadro, não. Mudei foi o ambiente da live para ver se a gente... também que foi o ambiente. A gente vê se consegue fazer uma live sem interferência. Eu acho que daqui não vai ter interferência. Só Deus. E eu tô de fone também para evitar o barulho de fora interferir na fala. Não, tranquilo. E você ainda está fanhoso para dar um clima de cantor sertanejo. Não, eu não sei nem por que eu tô assim, mas está tudo certo. Cantor sertanejo, cara. Já vai valer aí um gospel sertanejo. Um gospel sertanejo aí por conta. Mas, meu amigo, conta para nós aí, cara. Além da maçã que está na tua mão aí, o que está acontecendo com o mundo agora? Deu para ver. O Trump veio com a ideia da paz. Eu tô ligado, meu irmão. Eu tô ligado no 360, bicho. Eu sempre trabalho com ele. Eu sempre trabalho com ele, mas ele fica escondido. Hoje ele apareceu aí. Não. A Apple já saiu do esconderijo há muito tempo. Os caras estão vindo para pegar geral mesmo. É para pegar todo mundo. Não, doutor Alex, o mundo tá em total transformação. Vamos chamar assim de tudo que você imaginar que tinha que acontecer está acontecendo. O mundo tá aí, doutor Alex? Tô aqui, não, eu tô só balançando a cabeça. Eu tô só balançando, concordando. Não, é que eu parei de te ver. Não sei por quê. Não, tá aqui. Tá normal, tô te vendo. Tu Me tá me vendo, não? Não, eu tô só vendo a mim mesmo. É Interessante. mesmo? Espera aí, calma aí, vamos ver aqui então. Espera aí. Deixa eu ver aqui que nós estamos Não, aqui está tudo normal. Pede a turma para ver se está normal. Vocês estão vendo nós dois aí, gente? A turma está vendo eu e Efraim aí? Se estiver vendo os dois, tá bom. Não, vamos ver. Deixa ele dar ok. Deu ok, gente. Não. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo na minha tela aqui embaixo. Eu não tô te vendo, é na minha tela da transmissão. Mas eu tô te vendo na tela aqui embaixo, tá bom. Tá, então tá todo mundo vendo, graças a Deus. Deus seja louvado, glorificado seja o Senhor. Meu Deus, amém. Jesus! É desse jeito. Começa a dar um glória a Deus aí, irmão, para espantar aí a uraca que aparece aí para querer prejudicar na transmissão. Cadê o glória a Deus? Mas vamos nessa. Dá glória a Deus aí, dá uma glória a Deus aí. Hoje, e bota a cidade, hoje, doutor Alex, diga, meu amigo. Hoje eu vou falar sobre uma coisa impressionante que eu falei na rádio ontem, sobre um russo que em 2018, 2019 fez uma análise futura. Ele não é profeta, mas o cara foi tão extraordinariamente bem-sucedido nas previsões dele que você vai achar que o cara tinha um dom profético. Porque o cara acertou o que ia acontecer com o mundo, disse a data
disse quando ia acontecer e tem uma ou duas coisas que estão para acontecer que, se ele tiver certo, a gente vai ver acontecer e vai mudar a configuração geopolítica do mundo. O nome dele é Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky. E a gente vai falar dele, né? E eu separei aqui esse material para a gente. Eu falei ontem, falei na rádio, falei, ó, quando eu fizer a próxima live com o Dr. Alex, não sabia que ia ser hoje, eu vou falar sobre esse profeta que, para mim, ele mesmo, os próprios russos em volta dele falaram que ele não era profeta, mas o cara foi tão assertivo, que você imagina que o cara tinha um dom de profecia, porque é muito difícil alguém falar e ser exato em previsões de 6, 7 anos depois, e o cara falar da data. Ele disse exatamente o que ia acontecer, quando a Rússia ia acabar a guerra, que é uma das coisas que ainda vai acontecer, falou do que está acontecendo agora, e você vai ver daqui a pouco. O segundo assunto, que vai ser o primeiro, é que, assim, parece que os Estados Unidos capitulou perante o Irã, e Israel entrou em uma crise real e não fingida, como da outra vez eu falei, ó, parece combinado. Lembra que quando começou aquela treta ali do Netanyahu, e realmente se mostrou combinado. Mas agora a situação é bem mais grave. E eu digo por quê. Você vê que eu estou bem mais queimado, estou pegando sol todo dia aqui nos treinamentos. É, o, o, o que aconteceu foi que o Trump tomou uma decisão depois que chegou à França, no G7. Contrariou o Rubio e o Hegseth, que não estão de acordo com o presidente nessa decisão do cessar-fogo. Terceiro, parece que o Macron, lembra do irmão Romilson? O irmão Romilson, aquele Romilson que tinha aí, que falava que o Macron era o anticristo. Não sei se você vai lembrar dele. E ele falava, ele marcou a volta de Jesus, arrebatamento, 2 vezes não aconteceu. Ele escrevia num quadro. Ele sempre disse, parece que o Macron voltou agora ao centro da situação, ficou supervisionando a assinatura digital que o Trump estava sendo feito em Versalhes, e dá a impressão que o Trump está fazendo, ele não está fazendo pelo projeto America Great Again. Parece que quando ele chegou lá, ele levou algum tipo de informação, algum tipo de pressão, algo. Não sabemos, isso é uma leitura que eu estou fazendo, porque ele simplesmente contrariou o Rubio, contrariou o Hegseth, contrariou o Netanyahu, Israel, todo mundo, e disse, eu quero assinar o cessar-fogo, ao ponto do Trump dizer, qual o problema do Irã ter alguns mísseis balísticos? Todo mundo tem no Oriente Médio, não é justo que eles também não tenham. Parece que o cara mudou de um polo para o outro. Aí você fala assim, mas o que aconteceu? Quando a gente entrar na profecia do Vladimir Zarinovsky, você vai entender que se o que esse cara falou é porque tem uma outra agenda por trás da MAGA, que é maior do que a MAGA, que está acordada já para ele fazer esse papel que ele está fazendo. Então, assim, a leitura que a gente está fazendo é que ele saiu do script que ele estava, entrou num novo script, e aí, para completar o doce, nós temos agora a capa nova da The Economist que eu te mandei, com uma águia careca segurando um mouse na boca, e o tema dizendo que agora os Estados Unidos vão tomar a dianteira da IA mundial. E a empresa que todo mundo falava o tempo todo, OpenAI, e Minha gente, você que está nos ouvindo, coloque número 1, a cidade que você está nos ouvindo, por favor. Coloque o 15 importante. Dê o seu like, ok? Nos ajude dando o seu like, ok? Dê a sua oferta de R$1, $1, €1, para poder impulsionar, para poder nos impulsionar, ok? Nos ajude com a condição de assinante, ok? Você printa a sua assinatura, temos que romper a casa aí dos 100 assinantes para irmos na direção dos 1.000,
para termos uma relevância dentro aqui do bendito do YouTube. Estamos viralizados em todas as plataformas, inclusive nessa, e nós temos a dificuldade de entrega ou a derrubada de convidados, como aconteceu agora com o Efraim de novo. Meu Deus! Efraim é Neymar, Jesus! Ele entra no jogo, alguém vai lá e derruba o nosso jogador. Gente, ok? Nos ajude, ok? Efraim, já começaram a fazer falta, hein? Vamos ver se faz um pênalti aí a nosso favor. A galera já entrou fazendo falta. Já Vamos lá, meu amigo. deram um carrinho aqui por trás, aqui eu não vi o cara chegando. Não, é violento. Os caras são sanguinários, são sanguinários. É Essa porque turma a é gente tem um nível sanguinária. de informação que parece que incomoda demais esse algoritmo. É impressionante, rapaz. Não, é só. Não, e nem com a voz disfarçada, né? Porque a voz está disfarçada, que É alguém quer porque tá ouvir. pelo fone, tá diferente, tá saindo pelo fone. Tá disfarçada, cara. Como é que esse filho É, de teu, né, tá ele acho que ele pegou identificando? pela fala. Pode ser. Você estava completando o raciocínio do puxão de orelha do Putin, do Putin não, do Trump, e dizendo que existe uma agenda oculta e que a capa estaria trazendo à tona uma tomada de poder global. É o que eu estava começando a entender, é isso? É isso, é isso. Por quê? Porque parece que a Anthropic, que é a empresa mesmo, a gigante tecnológica de avanços, para você ter uma ideia de como ela é importante, quando ela lançou esse último, a última tomada dela, ela mandou o teste para as outras empresas fazerem e pagou para elas testarem a sua própria inteligência. Para você ter uma ideia de como essa Anthropic está avançada, no dia 21 de junho, de junho não chegou ainda, no dia 12 de junho, o governo americano exigiu que a Anthropic não abra mais seus códigos dos novos lançamentos para estrangeiros. Só pode ser divulgado dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque estão considerando os avanços da Anthropic como se fosse segurança nacional. Isso não é marketing, não, Efraim? Você acredita que é tudo isso? É tudo isso e mais um pouco. Para quem usa aí as inteligências, quando começa a usar você está usando o ChatGPT, outros como o Gemini, os O mais Claude. conhecidos, né? O Grok, o Claude é da Anthropic. Quando você usa o Claude e usa as outras, o resultado é extremamente diferente. E O o Bill tá Claude, ele é. apaixonado. O Bill tá Não, apaixonado pelo Claude. Falou não, que não tem é como. surreal. Você, quando usa as outras, né? A Meta AI, a Grok do Elon Musk, o Gemini da Google, o ChatGPT E olha que o Claude que o Bill, que a gente está usando, é o básico. Eles têm outras muito mais avançadas. Então você tem uma noção. Se eles, vamos dizer assim, com o básico deles, conseguem bater quase que de frente com todas as outras e um pouco à frente, imagine as mais avançadas. Então o governo americano pediu para que a Anthropic não abrisse o código das mais avançadas. Hoje todo mundo pode usar, mas as mais avançadas não se usa fora dos Estados Unidos. Eles pediram isso por uma questão de segurança nacional, de projeto de segurança nacional, né? Não é porque vai abrir, é porque você vai literalmente dar uma força muito grande para uma concorrente, uma nação concorrente ter acesso a uma forma de avanço. Então, assim, a The Economist está meio que dizendo que o próximo passo de avanço do mundo é quem tiver o controle do ecossistema da, da, da IA vai ser quem vai controlar as coisas. E é verdade, a gente está vendo que a IA não é só. A IA é a grande revolução do conhecimento moderno. O que ela está no mesmo pé da Revolução Industrial, e isso foi dito não pelo Efraim, foi dito pelo Papa Leão XIV.
Foi ele quem disse isso e quem estava lá na hora que ele estava dando esse tipo de anúncio na sua encíclica, na sua primeira encíclica, foi o cofundador da Anthropic, que estava lá dando consultoria para o Papa para ele falar de IA com conhecimento de causa. Por que, que não estava lá o Sam Altman? Por que, que não estava lá o Elon Musk ou qualquer outro aí, o Zuckerberg da Meta AI? Não, estava lá o cara da Anthropic, porque a Anthropic é a top das top da área de inteligência. Efraim, é muito grave, gente, muito grave isso, né? E detalhe, a revista The Economist de 2026 traz um mouse ligado a um cérebro. Tu lembra disso, Efraim? Na revista, nós temos um mouse que está ligado a um cérebro, nós temos um Trump que fica no primeiro semestre e no segundo semestre nós temos 3 indivíduos juntos. Um deles, inclusive, né, nosso amigo chinês, o outro é o brasileiro e parece que o terceiro é o indiano. Meu Deus, o BRICS parece que vai brilhar no segundo semestre. Ou você acabou de matar uma charada para mim. Você falou, eu esqueci do mouse ligado ao cérebro e a Águia agora pegou o mouse, rapaz. Pegou o Nessa mouse. nova capa, a Águia tá com. Eu não sei se eu posso mostrar a capa aqui, não dá, né? É perigoso, né? Melhor não, melhor não, É, não vamos melhor não. arriscar. Deixa só a onça olhando aí para todo mundo. Pô, a É, o onça tá mouse, top. Não, e a luz parece que está a se águia. movimentando, hein? A luz está se movimentando nela, hein? Está se movimentando a luz. E o mouse que estava ligado ao cérebro, parece que a águia pegou e botou na boca, porque essa nova capa, a águia está segurando o mouse com o bico. O que significa? Que eles estão tomando o controle do que está ligando o cérebro do mundo, que aquele cérebro do mundo que está lá na capa está ligado no mouse. Aí ele vai lá e pega na próxima capa e puxa o mouse com a boca, com o bico. A águia está tomando o controle, que o mouse é o quê? É o controle, é o que dá ordens para o sistema. E até ajudar nesse teu raciocínio, Efraim, o barquinho daquela capa, ele está no sentido contrário, voltando no sentido anti-horário, e dele, né, sai um tiro de canhão na direção do bolo. Meu Deus! Efraim, será que eles vão conseguir evitar esse conflito? Porque aquele barquinho que desce, né, ele está vindo no sentido anti-horário e tem um canhão escondido dentro dele e dá um tiro na direção do bolo para acabar com a festa. E o bolo é o quê? Está escrito lá, os 250 anos dos Estados Unidos, que vai ser comemorado agora no início de julho, com a grande festa que o Trump está fazendo, o grande evento da comemoração dos 250 anos dos Estados Unidos, que casualmente também combina com os caras lá da Bavária, que eu não vou falar o nome, mas tem a ver com a iluminação e acaba com arte, e que também estão completando 250 anos da sua formação, né, na Baviera. Então, assim, você vê que as conexões estão todas. E você falou do barquinho, você está falando do barquinho que é persa, o barco persa? Não, eu estou É o falando do outro, né? cargueiro. Do cargueiro. Do Tá. cargueiro ao segundo semestre, tem um cargueiro que ele se movimenta no sentido contrário ao que seria o ponteiro do relógio. Isso me chamou muita atenção quando eu vi aquele cargueiro, porque ele não está indo, né, para frente. É como se ele voltasse para trás, ok? E ele dá um tiro na direção do bolo. O que está acontecendo? A gente, quando faz a conexão da capa com o que está acontecendo no mundo, e aí eu quero voltar lá naquela menina das Sinais do Céu, lá do Instagram, que você aquele dia ficou zoando aí, o pessoal ficou. Mas aquela menina, ela falou umas coisas, ela falou assim, gente, ela tá falando isso há mais de um ano, né? Agora não. Que o Irã representa a besta do Apocalipse. E que eles não seriam vencidos nem por Israel e nem pelo Trump quando começou a guerra. Ela disse, eu vi a garota dizendo. E o que está acontecendo agora? Eles parecem que pegaram. Sabe quando um cara pequeno pega o cara grandão assim, aperta
o cara aqui pela glote, aqui pelo. E o cara é obrigado a baixar, porque senão ele arranca fora. Parece que os Estados Unidos capitulou. Eu estava aqui com a lista, não sei se você quer que eu dê uma olhada, que eu leia, mas Quero para você sim. ter uma. Antes de tu ler, mandar um abraço aí pro pessoal de Platina, Goiás, aí um abraço aí do Ancião e do Efraim. Agradecer os nossos mantenedores que estão presentes, né? Entre eles a Maria Elisa, se não me falha a memória, é aluna nossa também do Guia Burá, se não me falha a memória, Maria Elisa. Agradecer a doação também da Maria Elisa aqui no canal. Gratidão, Maria Elisa, por estar nos ajudando. E a turma para se inscrever em Gueburá, Enoque, Esquadrão, Santo Bill, pagar em dólar, Kit Ancião. É esse zapzinho que está aí, gente. O 21995 31 34 67. Você manda a mensagem, o zap 21995 31 34 67. Aí você manda aí para nós e aí a equipe vai mandar a tua solicitação. Efraim, a lista, o que você tem aí? Não, eu ia falar o seguinte: quando você vê a lista da MOU, que é o Memorando de Entendimento, feito entre os Estados Unidos e o Irã, que o Trump assinou com a supervisão do Macron em Versalhes, que é simbolicamente o palácio da monarquia francesa. Eu estava até avaliando um pastor que é americano, eu leio muito ele, das publicações dele, ele publica diariamente, e ele estava falando, e ele já fala há muito tempo que ele suspeita que o Macron tem alguma coisa a ver com o homem do pecado. Se não for ele, ele trabalha para. Por quê? Porque você vê que já tentaram tirar 2 vezes o Macron não cai, ele fica, e parece que ele vai perdendo a credibilidade, a tapa na cara, é não sei o quê, daqui a pouco, mais antes do que fala um exército europeu, é o Macron que faz parte das decisões mais importantes, e agora, com ele na mesa, o Trump lá assinando o acordo, que eu tenho aqui os artigos. Olha que interessante como é que esse acordo é pró-Irã. Aí parece que a garota dos sinais do céu tem alguma razão em dizer que o Irã era muito mais importante do que todo mundo estava dizendo. Nesse acordo, o parágrafo 13 é a chave. E ele diz Qual o é o seguinte: os número? Qual parágrafos foi o 1, número do 4, 5, parágrafo? o Qual é o 13, número do parágrafo? Oi? 12 mais um, Meu 12 mais um, Deus do 12 céu, eu não mais um. acredito, cara, não acredito, eu não acredito. Não, detalhe, esse parágrafo 13 é a chave. Não! Não. Meu Deus do céu, cara. Fala aí do 12 mais um aí, cara. Só misericórdia. Então vamos lá. É porque existem o parágrafo. Olha os parágrafos que precisam ser executados primeiro. É o parágrafo 1, o 4, o 5, o 10 e o 11. O Irã recebe imediatamente após a assinatura que Trump fez digital, porque a assinatura que foi feita em Versalhes foi a assinatura prévia e a simbólica seria feita hoje na Suíça. Não vai acontecer, eu vou dizer daqui a pouco por quê. Aí essa assinatura, no momento que eles assinaram, o Irã recebe imediatamente, sem possibilidade de revogação. Ou seja, depois que ele assinou, nada que acontecesse ia mudar o que foi dado ali. Quais são as 5 coisas? Cessar fogo, fim do bloqueio naval, livre passagem restaurada pelo Estreito de Hormuz, permissão do Tesouro Americano para exportar o petróleo bruto todo do Irã e a liberação de todos os fundos congelados do Irã. E para Washington, para o lado que Washington queria, o mecanismo para lidar com material nuclear iraniano vai ser relegado ao acordo final com prazo de 60 dias e, segundo o texto do memorando, pode concorda em diluir o material enriquecido de urânio, ele não vai pegar e fazê-lo em suas próprias instalações. Ou seja, ele pode diluir, ele vai diluir com a AIA observando, mas ele vai armazenar e diluir. Esse material é a mesma coisa que diluir o uísque. Se você mantém a origem ali, depois é só juntar de novo.
O enriquecimento em si sobrevive com um direito a ser discutido em outro momento, em vez de uma atividade proibida. O programa congela no nível máximo atingido durante a guerra e esse congelamento é vendido como sacrifício. Para apimentar as coisas, Trump decidiu que Irã mantém o controle sobre o Estreito de Hormuz e entrega apenas o ato de fechar o portão. De acordo com o artigo 5, o Irã conduzirá um diálogo com o Sultanato de Omã para definir a futura administração e os serviços marítimos no Estreito. E, em relação ao Líbano, o memorando de entendimento declara o fim definitivo da guerra, mas o verdadeiro específico empecilho reside no futuro acordo que ambos os lados podem adiar indefinidamente, é que os dois países que de fato lutaram, Israel e Hezbollah, nunca assinaram, né? Então, assim, o Irã prefere assim, porque se o Hezbollah armado está silencioso, é uma arma que pode ser reativada na próxima rodada de negociações. Aí o que aconteceu ontem para hoje? O Hezbollah foi lá e matou 4 soldados israelenses. Aí o que Israel fez? Fez um ataque fulminante no sul do Líbano. Aí o Irã agora diz que pode cancelar a assinatura que ele fez. Lembrando que, no momento em que eles assinaram, essas 5 coisas foram liberadas de forma irrevogável. Então, nós estamos vendo literalmente uma entrega total de poder e de negociação na mão do Irã. É o que parece os Estados Unidos parece Irã. Eu estou com a impressão, eu não assisti o jogo todo do Brasil e Marrocos. Eu só assisti os primeiros 12 minutos. Parecia que Marrocos era o Brasil e o Brasil era o Marrocos, naqueles 12 minutos que eu assisti. Porque o Marrocos dominava o jogo, tocava a bola, chegava no campo adversário, dava sufoco, e o Brasil, quando pegava a bola, dava bicão para frente. Parecia uns peladeiros jogando contra os profissionais. Eu não sei como foi depois do jogo, dos 12 minutos. Mas eu só, porque estava tarde aqui, eu só consegui assistir. Minha gente, quem vai assistir o jogo do Brasil hoje, coloca o número 10 aí, só para a gente ter uma ideia, né? De a cabecinha de vocês em relação à Copa, né? Quem vai assistir o jogo do Brasil hoje, coloque o número 10, 10, 10, 10, só para a gente poder ter noção se você vai assistir o jogo do Brasil. O Efraim disse que não aguentou assistir 2 minutos. 2 minutos e ele já foi 12, dormir. 12. 2 minutos. Você não 12, perdeu nada, 12. não, hein? Não perdeu nada, não. Não perdeu, melhor Não sono. foi 2, não, foram 12. Foram 12. Ah, tu assistiu 12 minutos? 12? Isso. Cara, tu 12. aguentou muito. Aguentou muito. Aguentou muito. Aguentou muito. Agora, Efraim, esse ataque de Israel ali foram 60 ataques, não é isso? 60 ataques. Isso vai mudar a configuração do acordo, isso vai gerar um atrito, já que o Trump disse que ele manda em Israel, Israel só faz o que ele manda. Como é que fica isso? Pois é. A questão é que está todo mundo culpando Israel, como tivesse Israel jogando água fria no acordo, mas esquecem que Israel está respondendo à morte de 4 soldados. A gente já sabe como Israel reage. 4 soldados, um tenente-coronel de 32 anos entre eles, foram mortos numa emboscada pelo Hezbollah lá no sul do Líbano. Não adianta. Se você matar soldado israelense, seja Hamas, Hezbollah, quem for, você vai levar o troco. Mas é desproporcional. É de acordo com a força. Você não vai lá, você não vai chegar na escola, você franzino, não sabe lutar, vai pegar o cara mais forte da escola, dar um tapa na cara dele e achar que vai sair incólume. Porque o seu O tapa vai deixar Gustavo ele com falou, vergonha e o dele vai te hein, desmontar. Efraim? Gustavo acabou de dizer aí, ó, abração aí, o SA aí, ó, fechou Hormuz. O Irã já fechou Hormuz. Ou seja, já começou a reação. A questão é que a assinatura é irrevogável. Em outras palavras, doutor Alex, o Irã está com a mão na jugular do gigante. Qual o nome da jugular? Estreito de Hormuz. Se fizer qualquer coisa, eu fecho o estreito. Se não cumprir minhas exigências, eu fecho o estreito. Se Israel espirrar, eu fecho o estreito. Se o Efraim cair na live, eu fecho o estreito. Agora,
O Irã nunca teve esse poder. O Irã, a ameaça que o Irã promove hoje não é mais dos mísseis nos países vizinhos, é agora o Estreito de Hormuz. Virou uma arma geopolítica poderosa na mão. Aí volta a menina lá dos Sinais do Céu dizendo que o Irã é a besta. Se eles hoje controlam, porque segundo o Trump, ele aceitou toda essa situação por uma única coisa. Ele disse: enquanto está todo mundo preocupado com a questão local, eu estou preocupado com a saúde financeira do mundo. Eu preciso fazer o que eu estou fazendo, senão o mundo colapsa. Ou seja, quando ele chegou nessa viagem, devem ter mostrado alguma coisa muito grave para ele em número, dizendo: cara, solta esse negócio, porque senão vai quebrar todo mundo e você é o maior, vai cair primeiro e vai afundar todo mundo contigo. Então é meio que, segundo ele está salvando o mundo de um colapso total na sessão dessa. E ele ainda tem a coragem de dizer, quando os repórteres perguntam, que quem ganhou, quem está ganhando é os Estados Unidos, que essa decisão é a capitulação do Irã. Então, assim, ou ele está negacionista, né, ou ele está vendendo lá o peixe dele, mas o peixe está meio podre. Se eles já fecharam, né, segundo o Gustavo, aqui está se cumprindo. Vai aí o que tem em Enoque 50, capítulo 53 aí, doutor Alex. Eu estou dando uma olhada aqui, eu peguei aqui para a gente poder tentar achar, né? Mas eu não estou localizando, não, a correlação. Você consegue ver aí ou não? Eu vou ver aqui. É melhor isso aí, Bárbara, Gente, ó, concordo. enquanto o Efraim Gustavo, está escreve, localizando, escreve a você citação. Não, manda, não por vou não. A favor. Bárbara, a Bárbara fez uma sugestão boa, pediu para o Gustavo escrever a citação em vez de a gente ficar procurando. É. Gente, ó, você pode se inscrever no Geburá, que acontece todo domingo, o Enoque, que está acontecendo aos sábados, ok? E você manda lá no zap 21995 31 34 67. Você manda Esquadrão Águia, você manda Enoque, você manda Geburá, você manda Santo Bill, pagar em dólar, ou o kit ancião. Tudo isso é nesse zap aí, o 21, o 995 31 34 67. Você manda para a gente aí. Efraim, a correlação agora disso, no momento em que nós estamos em contagem regressiva para a festa americana, né? Que está sendo um vexame essa guerra do Irã até aqui para o americano, ok? E o desacobertamento que está previsto para o 8 de julho. O filme do Spielberg entrou aí, não causou até agora, pelo menos, a comoção do que ocorreu com a Carol Campbell, né? Não ocorreu até agora. Eu tenho monitorado aí, né, o desdobramento do filme, muita gente se dizendo, inclusive, decepcionada, né? Como foi o caso do meu amigo do Raul, quer dizer, alguma coisa está acontecendo, ela lá teve um paniquito e a maioria não está percebendo nada, não está acontecendo nada. Essas coisas estão interligadas, não estão interligadas? Bom, vamos lá. Primeiro, o filme do Spielberg e essa reação. Eu vi um cara que eu acompanho que é dessa área, que acompanha muito essa área de perto, um americano, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse que esse não é um filme de entretenimento. Ele é realmente um filme de preparação e que só pessoas com conhecimento médio para alto em ufologia vão entender os 40, 30 minutos finais. Ele falou que a única coisa que chateou ele no filme, segundo ele, foi o excesso de perseguições que tinha. Parecia um filme dos anos 80, com aquele monte de perseguição de carro. Ele falou que estava exagerado, teve muitas essas cenas de perseguição. Mas fora isso, ele diz que os últimos 30, 40 minutos estão um nível mais avançado de conhecimento de ufologia. Então, as pessoas que estão indo para se entreter ou tentar entender, elas não vão conseguir alcançar realmente como o filme está preparando a população. Então, ele falou: olha, não é que o filme é ruim de todo, é porque realmente ele não é para todos. Mas todos vão ser preparados sem perceber ou não. É mais ou menos a conclusão dele. Eu achei Aí entra interessante. aquela ideia do drive virtual, do drive quântico sendo colocado na cabecinha da turma. Sim, e você já chegou para algum conhecido seu
que você sabe que é um cara inteligente, que sabe um monte de coisa, mas você vai falar de um assunto que ele não domina e ele olha para aquilo com desdém, como se você estivesse falando uma maluquice só porque ele não conhece o assunto? Isso acontece diariamente aqui na internet, né? Exatamente. E acontece no dia a dia. Às vezes você tem um amigo que você considera um cara bem informado, aí você começa a falar para ele sobre o nervo vago, da importância de fazer um exercício 3 vezes por dia, 3 vezes por minuto, em 3 minutos, de botar a língua para fora com a boca aberta para poder ativar que é uma sintático do seu nervo vago, e ele vai olhar para você e vai falar: "Ai, eu vou ficar com a língua para fora", esse cara "Ah, tá, pode deixar, obrigado". É porque, assim, normalmente as pessoas, aquilo que elas ignoram, elas desdenham ou subestimam. Então esse filme não é um filme para o assistente de filme em geral. Não é um filme que a pessoa vai chegar lá e vai sair de lá como ela sairia se ela visse Contatos Imediatos Terceiro Grau, Guerra dos Mundos, que é dele também, o ET, né? São filmes com uma outra pegada. Esse não é esse tipo de filme. Esse é um filme encomendado, a gente sabe por quem, para preparar o ambiente. Por isso que está tudo interligado, sim. E a menina, a lourinha lá, ela não deu chilique, não. Ela realmente percebeu o que está acontecendo. Só que a leitura dela parece escandalosa porque ela viu, porque ela está bem conectada do que está acontecendo, infelizmente já dominada por essas coisas. Pode falar, doutor Alex. Não, eu ia dizer aí, ó, ele colocou, o Gustavo colocou a citação de Enoque, né? E fala de uma articulação para a derrubada de poder global para a estrutura da nova ordem mundial, né? A nova estrutura de comando global para ser estabelecida, né? Então, o capítulo trata disso aí, ele botou um versículo aí que trata justamente sobre isso. Partindo dessa premissa de Enoque, Efraim, né, nós temos um realinhamento, ok? E nesse realinhamento, a posição do Trump, ele já chegou no G7 dizendo que era ele que mandava, né? Eu sou o chefe, eu sou o chefe. Eu lembro do início dos videogames, esse que aparece aí na revista The Economist, que havia o chefe e o chefe tinha que ser eliminado. Foi a primeira coisa, né, que me chamava a atenção naquele bendito jogo, era matar o chefe, matar o chefe. Falei, meu Deus! E eu era chefe em várias empresas. Falei, cara, os caras estão ensinando os caras a matar o chefe. Mata o chefe, mata o chefe. O come, né? O Pac-Man, né? Ele comia e não ficava gordo, né? Já estavam já falando da canetinha que ia vir. Meu Deus, a canetinha! O cara vai comer e tá tudo certo. E aí veio a ideia do mata o chefe, o GTA, lembra do GTA? O GTA saía pegando todo Lembro. mundo, aquele rolo todo, ok? Essa configuração de posição do Trump pode estar selando o fim do game, quer dizer, o fim da participação do Trump na gestão global, ou ele sai dali de Versalhes consolidado, mesmo com esse tropeço aí de Beirute? Vamos lá, vamos juntar a fala do Gustavo com esse assunto, porque o que ele está dizendo ali fala dos partos e medos, removendo. Minha gente, nos ajude colocando o número 1, a cidade que você está nos vendo e ouvindo, colocando o 15, importante, ok? E escreve aí, deixa o Efraim de pé, em caixa alta, deixa o Efraim de pé, ok? Deixa o Efraim de pé, deixa o Efraim de pé em caixa alta, gente. Bota aí 15, importante, bota aí, ó, deixa o Efraim de pé. Meu Deus, deixa o Efraim de pé. Meu Olha, eu Deus, mudei de bota aí. lugar, estou perto da fonte, mas está tudo bem. Não, e tu Quando tá fala ainda de. com a onça para poder ameaçar o Pô, algoritmo. Tá com a exatamente, eu onça botei aí. a onça para ficar vigiando aqui, ver se não está dando certo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: então, os partos e medos, eles representam poderes antigos no controle de subida e descida de reis. Não acho que é o ocaso do Trump, eu acho que é um tipo de mudança de posicionamento muito explícita para
o ocaso, e sim não é um pitaco do tipo pode parar, é tipo ou você para ou quebra tudo. E o Trump, ele é um cara do comércio, ele é do mercado. Ele faz qualquer coisa menos acabar com o mercado. A gente sabe que as decisões dele, ele fala que é Make America Great Again. Eu acho que antes do MAGA, né, tem o Mega B, Meg B, que é faça meu bolso grande de novo. Tá? Então, assim, o bolso veio antes da América aí nesse novo aí, que eu não consegui fazer aqui a transformação do acrônimo. Então, eu acredito que realmente o Trump ele não está capitulando mediante uma exigência, é mediante um aviso de quebra. E aí entra essa profecia aí Do do, russo? Do do russo? Enoque, do Enoque. Agora eu vou ler a do russo. Você vai ficar impactado com o que o Vladimir Zirinovsky falou em 2000, dá a impressão de que o cara falou semana passada. Ele Esse falou cara, isso no ano ele morreu 2000. 2000. em 2018, 2019. Ele morreu no dia 6 de abril de 2022. Sabe qual era o apelido dele na Rússia? O Trump russo. Eita. Porque o projeto, o tema, ele era um cara muito respeitado e ele dizia que a Rússia precisava crescer de novo. Ele tinha que fazer a Rússia grande de novo, como ela sempre foi. Era o grande mote dele. Por isso que ele era conhecido como Trump russo e o Trump era os Irinovski americano, porque eles eram nacionalistas. O Trump é muito nacionalista e ele era também um nacionalista. E desde que o colapso da União Soviética aconteceu em 91 até a morte dele, ele foi exatamente o defensor da Rússia primeiro, o Zirinovsky. Agora, olha só o que é que aconteceu. Como a história também documentou, e este relatório detalha, líderes populistas nacionalistas livres de ideologia política, como o presidente Trump e Vladimir Zirinovsky, têm uma capacidade extraordinária de prever eventos futuros com base em eventos atuais. E o melhor exemplo disso é a previsão de Zirinovsky em 2019 de que, olha o que ele disse em 2019, o Ocidente perderia o interesse na Ucrânia devido a uma crise no Oriente Médio em 2026. O cara disse em 2019 que o Ocidente ia perder o interesse na Ucrânia por causa de uma crise no Oriente Médio em 2026. Como é que ele... Veja, ele morreu em 2022. Ele falou isso em 2019. Quando ele morreu em 2022, a guerra tinha começado há 2 meses. Perdão, foi em 2021 ou 2022 que a guerra começou? 2022, não foi? Fevereiro de 2022, a guerra da Ucrânia. Aí ele disse em 2019 que em 2026 o Ocidente ia perder o interesse na Ucrânia por causa de uma guerra no Oriente Médio. Cara, isso é quase profético. E mais, ele falou assim, vocês não levam em conta a situação do Oriente Médio. Haverá eventos que farão com que todos se esqueçam do que é a Ucrânia. A questão é a Terceira Guerra Mundial. O Irã não é o Vietnã. Olha o que o cara disse em 2019. O Irã não é o Vietnã, nem a Coreia do Norte e nem Kosovo. Ali no Irã, na Pérsia, aconteceram os acontecimentos mais terríveis. Ou seja, ele estava dizendo que em 2026 ia ter um problema no Oriente Médio, que ia ser com o Irã, e que o mundo ia se assustar porque isso podia ser o início da Terceira Guerra Mundial, porque era por isso que iam parar de dar importância para a Ucrânia. Porque a gente vem desde 2022 ouvindo que a Ucrânia pode estar... Essa guerra da Rússia e Ucrânia poderia estabelecer a Terceira Guerra Mundial, e nunca corremos esse perigo. Mas ele disse em 2019 que em 2026 o perigo ia... Minha gente, nos ajude aí a manter o Efraim de pé. Bota aí, Efraim de pé, meu Deus, Efraim de pé, meu Deus. Nos ajude aí, gente. Vamos botar o Efraim de pé aí. Faça sua contribuição, nos ajude com a sua contribuição, porque, olha, nem com a onça a galera sossegou do algoritmo, hein? O Irã, não, ele diz assim, o Irã não é Kosovo, o Irã não é Coreia do Norte. Como é que ele sabia que o Irã
ia ter uma crise, uma guerra em 2026 e que ele não seria vencido porque ele não é o Vietnã, que ele não é a Coreia do Norte. O Vietnã que foi esmagado, apesar de ter resistido, mas foi, né, obliterado. O segundo exemplo, a Coreia do Norte, que foi sancionada e teve que ficar fechada esse tempo todo. E terceiro, o Kosovo, que lutou e nunca se transformou em país. É lá um lugar ainda indefinido internacionalmente. Ele está dizendo que o Irã não é nenhum dos três casos. Como é que ele sabia em 2019 que ia ter uma treta com o Irã, porque ele diz que vai ser em 2026? Ou esse cara tinha informações proféticas, ou ele tinha informações de uma viagem de tempo, ou ele tinha um dom de previsão absurdo. Aí tu fala, só isso não tem mais. Antes da sua morte em 2022, Vladimir Zirinovski previu que na primavera de 2026 seria um período de mudanças globais. Nós estamos na primavera aqui no hemisfério norte, que acaba esse fim de semana. De mudanças globais, alertando que o mundo estaria em chamas. Previu que a operação militar especial contra a Ucrânia terminaria em 2026. Aí já foi depois, ele falou isso antes de morrer. Então foi naqueles 2 meses entre a guerra e a morte dele, ele deu essa previsão. Previu que, olha essa agora, doutor Alex, bebeu água, está refrescado. O que esse cara disse? A Europa está velha. Previu que os Estados Unidos retirariam suas bases da Europa em 2026, retirariam e se concentrariam em seu próprio continente no hemisfério ocidental. Ele falou isso em 2022. E que a Europa está velha, foi a última previsão dele. Não pode mais fazer nada. O último país poderoso do Ocidente é a América. Portanto, ele falou, uma união entre os Estados Unidos e a Rússia em alguma aliança secreta poderia se tornar realidade nos próximos anos. E veio o Zelensky, há uns 3, 4 meses atrás, e disse que foi feita uma aliança secreta na Alasca de 12 trilhões de dólares entre os dois, Estados Unidos e a Rússia. E agora o cara está na Europa assinando um acordo com o Irã que é proteger da Rússia, contrariando seus aliados históricos, que são Israel, e até os seus principais membros de equipe, que são o Rubio e o Ragset, que são contra o cessar-fogo. E ele disse, olha, ou vocês estão comigo ou vocês estão fora. E eles pararam de falar. Eles estavam falando que não estavam de acordo. E eles pararam de falar, senão iam perder o emprego. Né? E o Rubio, o seu futuro vice-presidente do J.D. Vance, que parece que vai ser a chapa Vance-Rubio para a próxima eleição americana. E, após o presidente Trump, esse artigo diz, memorando de entendimento com o Irã no domingo, os principais negociadores de Donald Trump viajarão a Moscou depois de Vladimir Putin, que telefonou para o presidente americano em seu aniversário de 80 anos para discutir a Ucrânia e o Irã. E seguiu a previsão feita em 2018 por Vladimir Zirinovski. Tudo será decidido, segundo Zirinovski, nesse período, por Putin e Trump, e tudo ficará mais calmo. Então, doutor Alex, tem alguma coisa que não está noticiada, que só aqui no nosso canal as pessoas estão tendo contato, que está acontecendo por debaixo do pano, que fez essa mudança. E não foi a Europa, mas foi na Europa que ele decidiu dar o passo para trás. Com os comportamentos, né, narcisistas e tudo que o Trump vem demonstrando, ele admitir um acordo que só beneficia o Irã no primeiro momento, os Estados Unidos ficou para 60 dias depois, se eles concordarem, prejudica a relação dele com Israel, prejudica a relação dele com a equipe dele, prejudica a imagem de um grande homem da paz que ele vem cultivando esse período todo. E ele está abrindo mão disso tudo para alguma coisa. É possível que os Zirinovski tenha acertado a data, o período e o acordo que não tem a ver com a Europa, tem a ver com Putin, que eles dois estão amarrando algum acordo aí por trás que parece que está vindo à tona agora. E você não vai ouvir isso em canal de ninguém, você só vai ouvir aqui no Dr. Alex Alves. Exclusiva essa informação, exclusiva. Efraim, uma análise de Israel agora, com tudo isso. Israel, eu acompanho alguns judeus messiânicos, mas um em particular está estarrecida com essas atitudes do Trump
estão se vendo traídos, como se o Trump, inclusive o embaixador americano, o Mike Huckabee, que é o embaixador americano em Israel, deu declarações opostas ao do presidente, não falou mal do presidente, mas deu declarações opostas ao do presidente sobre o posicionamento dos Estados Unidos em relação a Israel. Israel está estarrecido porque parece que foi jogado para o alto, porque os Estados Unidos está fazendo tudo direto com o Irã sem levar em conta a segurança de Israel. Israel não vai abrir mão do posicionamento que eles tomaram no sul do Líbano, porque se eles fizerem isso, a situação de Israel vai ser a pior desde que o Estado foi estabelecido, porque vai literalmente deixar o norte de Israel. Minha gente, estou vendo aí a sugestão do Adilton. Adilton, vou verificar com a equipe de suporte para ver se é isso que está prejudicando, né? O Adilton trouxe aí uma informação importante que eu ainda não tinha observado. Gratidão aí, Adilton, pela dica, né? Eu vou ver isso com a equipe de suporte, porque é provável, hein? É provável que a má vontade do algoritmo seja justamente por causa disso, hein? Por causa disso. Ok? Tu viu o que o Adilton colocou aí, Efraim? Comercial? É porque a gente não tem, né, essa instrução, né, quando a live está acontecendo. Né? Eu vou ver isso com o Bill para a gente colocar, para ver se é isso que está dando essa dificuldade do algoritmo. Né? Toda vez que a turma começa a entrar, o algoritmo trava, porque é o interesse dele, né? É uma plataforma de venda, né, gente? Eles vivem de venda, literalmente, né? Dos anunciantes. Boa, Dilton. Dependemos dos. Por isso que é importante os mantenedores. Se nós chegarmos a 1.000 mantenedores, o tratamento do canal é outro. A gente vira um canal VIP. Vou fazer uma pergunta, doutor Então, a Alex. gente precisa Adilton, que você você é vire do Rio de assinante. Diga, Efraim. É o Adilton é do Rio de Janeiro? Será que é o Adilton do Rio de Janeiro que trabalhou na loja Não, acho que é o americana? Adilton da Bahia, lembra? Que é o baiano, né? Que você que me chamou a atenção, que é da Bahia, lembra? Lembra? Pastor É que eu tive Adilton. uma ovelha chamada Adilton, também lá Não, o no pastor Rio. Adilton. O pastor Adilton É o é da Bahia baiano. mesmo, ele já confirmou aqui, é o da Bahia, tá certo. Bahia. Não, foi Faz isso, você que doutor falou Alex. para mim que ele era baiano, cara. Ele tinha escrito aqui da outra vez, foi. Baiano. Aí E eu vê aí, gravei, doutor né? Alex, Aí, pá, já gravei. coloca esse negócio aí do, da informação comercial, de repente, isso mesmo. A gente vai ter que testar tudo, até para esses cancelamentos permanentes aí que eu estou recebendo. Pode falar, doutor Alex. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou parado, estou falando mais nada. Alex? Agora eu estou te ouvindo. Voltou. Eu estou numa engenharia aqui violenta, que ele resolveu querer apagar a carga aqui. E aí eu boto carga, tiro carga, E boto fone, aquilo que eu tiro li, fone. aquele texto que eu li do Zirinovski era o resumo. Eu tenho aqui a reportagem completa, que foi publicada num site, né? Ele dizia o seguinte: ele previu conflitos afetariam simultaneamente múltiplas regiões: Europa, América do Norte e do Sul, Oriente Médio e espaço pós-soviético. E ele diz o seguinte: em 2000, isso lá atrás, 2050, ele disse que em 2026 a fase ativa da operação militar na Ucrânia termina com uma vitória estratégica para a Rússia. Em 2030, a Rússia se livra dos traidores e da influência estrangeira, conquistando plena soberania, e suas forças armadas se tornam as mais poderosas do mundo. Em 2040, a Rússia se torna uma superpotência e um poderoso império. Em 2050, a redistribuição global estará concluída. Moscou está entre as 5 grandes capitais, juntamente com Washington, Pequim, Delhi e Bruxelas. Então, ele diz que essas vão ser as 5 grandes capitais: Moscou, Washington, Pequim, da China, Delhi, da Índia e Bruxelas, pela Europa. Ele também previu uma terceira guerra mundial que começará em 2027.
Tá, isso na cabecinha dele em 50. E a guerra começa em 27, que está bem dentro das previsões, né, Efraim? As previsões é Ele essa diz que mesmo. seria primavera de 2026, o mundo ia estar pegando fogo com acontecimentos estratégicos geopolíticos, com uma crise no Oriente Médio relacionada ao Irã, que não é um dos países fracos que foi obliterado, e a gente está vendo isso de verdade agora. E ele também diz que não vai ser uma guerra nuclear global, mas uma guerra local com armas mais poderosas que poderiam ser consideradas ainda mais poderosas do que essas, terão superarmas, que ele diz que teriam. Não vão ser nucleares, mas vão ser mais poderosas ainda. Sabe qual era o apelido dele? Vovanga. Chamavam ele de Vovanga, por causa da Babavanga, né, que é muito pesado. Chamavam ele de Vovanga, porque todas as coisas que ele dizia eram tão específicas e acontecem exatamente como ele dizia, que estavam chamando ele já de Vovanga, né, como se ele tivesse. Mas o Vladimir Putin falou dele, que o Vladimir Putin gosta de tudo que ele falava, do que ele escreve, inclusive faz política baseada nas coisas dele. O Putin disse que ele não era um profeta, mas um analista competente, que conseguia comparar eventos e fazer previsões precisas com base em sua experiência histórica. 4 anos após sua morte, as declarações dele estão tendo um grande interesse porque estão se cumprindo à risca com períodos e épocas exatas. Então, segundo ele, agora, nesse ano, acaba a guerra da Ucrânia com a Rússia com uma vitória estratégica da Rússia sobre a Ucrânia. Se parar agora, é verdade. Olha só, Moscou está queimando, né? Eles fizeram um ataque violento aí à Ucrânia de ontem para hoje, né? E a Ucrânia devolveu o ataque, mas assim, não tem chances, doutor Alex. Não tem chances. As pessoas pararam de falar sobre isso porque o assunto perdeu força, né? A gente está aí agora com a questão extraterrestre, que eu já sou meio desligado desse negócio de Copa há alguns anos. Nas últimas 3 Copas eu não tive muito ligado. Mas parece que eu não estou vendo muita gente. Eu lido todo dia praticamente, aqui por causa desse sol todo que eu estou pegando, que eu estou com gente do esporte e os caras não tocam no assunto de Copa. Ninguém fala da Copa. Não, Eu inclusive fico porque impressionado. Parece que a Copa Portugal aí começou tão mal quanto o Brasil, né? Começou mal. Portugal jogou empatou pessimamente também com um também. time. Também. Mas eu soube que o problema do Brasil não foi que o Brasil jogou mal, é que o Marrocos jogou muito bem. Parece que essas seleções todas fizeram a mesma estratégia. O que elas fizeram? Elas nacionalizaram um monte de cara bom e treinaram para chegar fazendo a diferença. E você sabe que tinha um garoto que é o Pedro. Minha gente, ajudem o Efraim a ficar de pé. Cadê a turma aí para me ajudar? Efraim de pé, cadê os profetas aqui do canal? Efraim de pé, nos ajudem aí, meu povo. Cadê? Bota em caixa alta, Efraim de pé, Efraim de pé, nos ajude aí, porque é chapa quente, ó. A bendita da onça já mudou a sequência do olhar, hein? Ela está olhando para a esquerda do Efraim, olha só, para a esquerda, hein? Ok? O algoritmo está vindo pela esquerda. Meu Deus! O algoritmo está vindo pela esquerda, hein? Esse algoritmo é esquerdista, Efraim. A onça está olhando para a esquerda, cara. Esse bendito cara está vendo pela esquerda, hein? Tá certo? Ó, bota um 10 mais 3 aí, gente. Mete um 10 mais 3 para exorcizar esse algoritmo aí, esse filisteu aí desse algoritmo. Mas completa, Efraim, por favor. O Pedro Paixão, o Pedrão, ele tem 1,94 m, 100 quilos e é atacante. Eita. Quando ele tinha 9 anos, lá na igreja, lá na comunidade de Filadélfia, que é a minha igreja no Rio de Janeiro hoje, é a CAF. Quero até fazer assim propaganda, se você quer frequentar a igreja que eu participo hoje lá no Rio, é na comunidade de Filadélfia, que fica ali acima de Campo Grande, Cosmos, lá acima de Campo Grande. E esse menino tinha 9 anos quando eu estive lá na igreja. Eu olhei para ele e falei com o pai dele: ó, pode botar esse garoto no futebol que ele vai ser jogador. Ele acabou de ser campeão nacional na Tailândia
Ele foi contratado pelo clube para ser atacante, eles fizeram uma reformulação no clube. Ele é um gigante, imagina, o moleque tem a perna dele, cada perna dele parece um tronco de árvore, é músculo purinho, purinho. E eles foram campeões pela primeira vez. Esse clube conseguiu ser o campeão nacional e com ele como atacante, que era o principal jogador lá do clube. Então, parabéns aí, Pedrão. Deus te abençoe e que você continue crescendo no Senhor aí. Foi campeão lá pela Tailândia, lá no Nacional lá da Tailândia. Mas assim, o futebol parece que, como alguém botou aí pão e circo, a Copa virou um show, né? Que é um show nos Estados Unidos. E tem uma garota, o doutor Alex, eu não sei se você ouviu falar dela, uma brasileira, chamada Vó Baiana. E essa menina fez uma previsão dizendo que no dia 24 de junho vai aparecer uma espaçonave no jogo do Brasil, que é o Brasil e algum país aqui do leste europeu, que eu não lembro, e que vai abduzir jogadores e mais de centenas de pessoas que estarão no estádio. Aí você fala, mas tá cheio de gente falando. O problema é que essa garota viralizou. Eu vi essa garota, gente do México falando dela, dos Estados Unidos e da Europa. Pessoas de outras línguas falando e discutindo a previsão dela. E gente que eu conheço, que eu acompanho, que só fala dos Estados Unidos. E os caras falando da previsão da Vó Baiana, da garota Ó, brasileira, Brasil que e teve dois Escócia. sonhos. Brasil e Escócia. Brasil e Escócia. Maravilha, é Brasil e Escócia. E ela disse que nesse jogo, no sonho dela, que teve dois sonhos sobre isso, ela chorando, contando esse sonho, vinha uma espaçonave e abduzia o Neymar, os jogadores e tal, que estarão no campo, e depois ia abduzir centenas de pessoas que estavam no estádio. E que Ó, todo você mundo ia sabe que o assistir isso. Neymar, você sabe que o Neymar é reprodutor, né? Os Grey devem levar ele para reproduzir, né? O menino é reprodutor, né? Neymar é reprodutor. É igual o Bill. Eu vou esconder o Bill no dia 24, cara. Vou esconder o Bill. Os caras são reprodutor mesmo. O cara que é reprodutor. Pô, fala, ó, depois tu fala com o Bill lá, mas, doutor Alex, eu vou te falar, o Bill, essa semana, vamos deixar aqui o anúncio, virou pai, né? E agora ele é o seu Bill. Santo Padre Bill, seu Bill, não é o Bill, não é Bill, é seu Bill. Seu Bill agora, entendeu? Então manda um abraço para ele aí, parabéns aí pela paternidade, para todo mundo aí saber, o Bill agora é pai. E o doutor Alex é avô de novo, né? De novo. E mais uma menina, que tá nascendo um monte de menina nessa É para garantir, aí. É para garantir a continuidade da humanidade, né? Porque a mulherada é que traz os seres humanos. Eu tô com 3 matrizes humanas. Falou isso, eu lembrei que eu vi várias análises do filme que eu nem assisti ainda, vou assistir, mas eu nem assisti ainda. E vi várias análises falando que parece que os dois principais protagonistas, eles meio que parecem ser o Adão e Eva de uma nova religião, que é a religião extraterrestre, que vai substituir o cristianismo, que é a principal religião do mundo. Desse jeito. Efraim, para a gente já começar a finalizar, a ideia central agora de análise desse momento, porque nós estamos com um ataque, né, de Israel, que ocorreu, né? O Irã fechou Hormuz, há alguma posição americana, o Trump já se posicionou a respeito, ele já tinha dito que ele é que mandava, pelo jeito ele não está conseguindo mandar nem no quintal da casa dele, e agora como é que fica? A questão é que o Trump, assim, como eu falei, se o Zirinovski está falando e outras coisas que ele falou. Minha gente, ajuda aí o Efraim a finalizar a fala. Cadê a turma do Deixa Efraim falar, gente? Bota aí, nos ajude aí. Mantenha o Efraim de pé, rapaz. Olha só misericórdia. Vamos lá, cadê? Escreve em caixa alta. Só misericórdia, só misericórdia. Show algoritmo, show algoritmo. Ok? Nos ajude. Eu fiquei vendo a minha imagem congelada. Mas se o que o Zirinovski falou, e ele acertou com todo o resto, realmente é um fato, a gente vai ver uma mudança
geopolítica mundial, e a gente vai ver a subida dessas 5 nações a partir desse ano, com essa possível, que ele disse, terceira guerra que vai acontecer em 2027 por causa dos acontecimentos desse ano. Então nós vamos ver a manutenção dos Estados Unidos, mas uma divisão com mais 5 grandes nações, seriam a Rússia, Índia, a Europa como uma nação só e a China. Rapaz, fortes emoções, hein, gente? Ó, Gueburá domingo, a palhinha, meu amigo. O que é que nós vamos ter nesse domingo, Gueburá? Amanhã eu explodo a cabeça no Enoque da galera, trazendo a correlação da epigenética dos hebreus e a entrada dos aliens entre nós. Meu Deus! Efraim, estão dizendo que 10% da população global é alienígena. Eu vi números, mas eu vi um número de uns caras bem ligados a isso, mas eu acho que são 10 milhões. Eita! 10 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas espalhadas que foram introduzidas na sociedade como seres humanos. Estão espalhados por vários países. Jesus, o cara da tua esquina, o teu vizinho, essa turma esquisita aí, hein, do bairro, hein? Fica de olho nos esquisitos. O pior é que eles parecem muito, muito, muito humanos e muitos nem têm consciência dessa origem. Meu Deus! Aí é mais sério, hein? Aí já pegou o açougueiro. Fica de olho no açougueiro, hein, gente? Olha o açougueiro, porque esse gosta de cortar carne. Meu Deus! Os reptilianos, Jesus! Fica de olho nele, hein? Fica de olho nele. Aí em Portugal tem uns açougueiros enjoados, hein, cara? Nos mercados aí os caras são violentos com a faca, né? Não, eu sou amigo de um... Aqui não é açougueiro, não. Aqui é talheiro. Talheiro, porque né? açougue aqui é talho. E eu sou amigo de vários aqui onde eu compro, eles são todos meus amigos. Chego lá e eles dizem, Efraim, como é que vai? Tem um brasileiro e o resto é tudo português, e os caras são feras. Aqui, quem escolhe como corta a carne é o cliente. Eu falo, eu quero que corte assim, que faça assim. Eles vão lá, fazem exatamente o que você pede, embrulham tudo num plástico, tudo arrumadinho, parece até que assim, tudo bonitinho. Porque eu não sei em outros lugares do Brasil, mas no Rio de Janeiro, você chega no açougue, você pede a carne e o cara diz que ele vai cortar como sabe, porque é ele que sabe cortar carne. Verdade. Não interessa como você pede. Eu quero que corte assim. Ele, é assim, vai estragar a carne. Eu falei, carne é minha, eu quero toda picotada, o problema é meu. Aqui não, aqui o cara faz o que você manda, entendeu? É verdade. Não, eu fiquei assustado. Quando eu vi a habilidade dos caras aí com a faca, falei, meu Deus, o negócio é grave. E agora com essa onda dos alienígenas, Jesus, essa galera aí é sinistra, gente, sinistra. Olho no açougueiro, hein? Fica de olho no açougueiro aí. Fica amigo do açougueiro aí, conversa com o açougueiro, cara. Conversa com o açougueiro aí. Efraim, temos alguma informação de última hora aí do planeta aí? O Trump já gritou o que aconteceu, ele já pegou lá para dar um tapa na galera. Como é que vai ficar essa treta? Porque o Hormuz fechado. Israel matou só 2, vai ter que matar mais. A proporção de Israel, se não falha a memória, se aproxima do americano, né? É de 1 para 10 ou de 1 para 100. Se não falha a memória, eles têm uma gematria em cima. Matou 1, eles têm que matar não sei quantos para compensar do outro lado, né? Só matou 2, quer dizer, não vai ficar só nisso, né? O que estão dizendo é que não é que houve o fechamento do Hormuz. O que houve foi um fechamento parcial. Quem passa tem que passar por um caminho lá determinado pelo Irã. O Irã agora vai virar ele vai controlar toda a narrativa dele pelo Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz virou a maior arma nas mãos do regime iraniano. Não tem mais o que fazer. Essa é a realidade. Agora, para você ter uma ideia, o ministro da Defesa... Fala, Efraim. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz,
Ele reafirmou que as forças de defesa de Israel continuarão operando no território libanês, apesar das pressões internacionais para sua retirada. Ele disse: ninguém pode nos dizer o que fazer e já demonstramos. É interessante que semana passada ele estava indo com a família para os Estados Unidos para fazer um passeio e o avião dele teve que voltar porque foi informado que o Visa dele estava travado porque ele tinha que passar as impressões digitais e blá blá blá. Ou seja, o Israel Katz já teve um problema de Visa por causa dos posicionamentos dele. Na semana passada ele não conseguiu entrar nos Estados Unidos, ele teve que voltar no meio do caminho, foi chamado de volta porque ele ia ter problema se pousasse nos Estados Unidos. Claro, mas iam dificultar para ele, né? Caramba. Efraim, os 100 mil mortos vai ficar por isso mesmo ali do Irã de janeiro, né? O Trump teve a coragem de dizer que esse novo regime não mata nem tortura ninguém. O repórter falou Eita! assim: mas, presidente, hoje de manhã 2 pessoas foram executadas pelo regime na mesma edição. Aí ele falou: não estou sabendo disso, não. Para mim, o que veio é que eles agora não estão fazendo isso com ninguém. Ou seja, o Trump entrou no modo negacionista Deixa dele. quieto, deixa quieto. Quem morreu, morreu. É isso aí. É isso aí, povo de Deus. Você se liga, hein? Você se liga aí, porque a terra da jabuticaba vai ferver, hein? Tá vindo aí o ferve geral a partir de agosto na jabuticaba. Você se liga, hein? Você se liga aí. É cine pipoca e licor de jabuticaba. Meu Deus, Jesus. Você se liga, hein? Efraim, gratidão, meu irmão. Obrigado aí pela sua persistência em ficar de pé no meio de campo aí, Fui, avançando para fazer o gol. Gratidão, gratidão. levantei 10 vezes. Eu mudei de lugar, mas acho que na próxima não vai ter onça, não. Vamos voltar para o mapa. Cair para cair, eu sento lá Não, na mesa. aquela na varanda funcionou bem, né? Aquela última na varanda funcionou bem. Mas foi pouco tempo, a gente não teve tempo de cair. É, é verdade, verdade. Tem isso também, só misericórdia. Que foi rápido. Não, mas eu vou ver a Faz esse sugestão do negócio aí que o Adilton. Adilton Vou ver falou, Adilton. muda para comercial para ver se melhora. Vamos tentar, vamos tentar. Obrigado, Adilton, obrigado a todos que entraram. Você Abraço, se doutor. inscreva, ative o Bom sininho, aí. vire assinante, venha para o Gueburá, ok? Domingo, Enoque, né? Amanhã, Enoque, total, ok? Venha para nós, venha para o Esquadrão, venha para o Santo Bilga em dólar e peça o seu kit proteção ancião. Você perguntou de domingo, a gente veio estudando essa questão dos alienígenas e agora domingo nós vamos fazer uma outra percepção. Vamos ver o sacerdote que tem poder de vencer os alienígenas. Tem um sacerdócio específico na Bíblia que consegue superar os alienígenas. Olha, essa eu não perco, hein? Essa eu não perco. Domingo no Gueburá. Eu vou estar em viagem, mas eu vou estar ligadinho no Gueburá. Ok? Estou voltando para Taubaté aí para cumprir uma série de agendas, mas vamos estar ligados no Gueburá e você faça como eu. Fique ligadinho, 14 horas de Brasília, Gueburá. E amanhã é Enoque total comigo, tá bom? Um abraço, Efraim. Tchau, tchau. Valeu, meu povo. Deus abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. Paz e bem, paz e bem.